Graça e a paz, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro que eu tinha 14 anos e uma pergunta me veio, uma questão me veio à mente. Eu entendi em certo momento que eu não podia ir para a igreja só porque os meus pais me levavam para a igreja. Eu precisava entender por quê eu estava indo naquele lugar, porque toda aquela cultura de ir ao templo, porque ler a Bíblia. E foi um tempo em que eu me dediquei a ler a Escritura com mais intensidade. E eu lembro que aquilo marcou muito a minha vida, porque eu lia, eu anotava e eu ia tendo cada vez mais fome da palavra. E aquilo foi me dando um choque de realidade sobre o que significava viver o Evangelho, viver a palavra, viver o que Deus nos chama para viver. E eu acho que esse é um tempo rico para todos nós, quando a gente para pensar o que realmente eu creio. Foi o que nós fizemos hoje pela manhã, né? O que é que me fundamenta, o que é que me mantém de pé. E nessa noite, como eu já falei para os irmãos, né? O pastor Joésia também falou um pouco hoje pela manhã, eu quero conversar sobre o que significa ser igreja. Na verdade, né, eu fui bem enfático com o pastor Joésia, é o que realmente significa ser igreja. Porque talvez o que significa ser igreja, nós tenhamos uma ideia, às vezes uma ideia vaga, às vezes uma ideia de acordo com o nosso próprio pensamento, com a nossa experiência. Mas durante esses dias, eu venho, desde o início do ano, eu estou meditando nas cartas de Paulo para Timóteo, e não teve como eu passar pelo texto do capítulo 3 de 1 Timóteo e não ficar parado nesse texto por um tempo. Você já teve essa experiência? Você está meditando na palavra e você de repente se depara com um texto que você diz assim, não, esse aqui não, nos meus 20 minutos, 30 minutos de hoje eu não vou ir fundo, então eu vou passar por ele mais vezes. E eu fiquei nesse texto por um tempo e é ele que eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 16. Mas antes de ler, enquanto você abre o texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, enquanto você abre, eu quero que você imagine a seguinte cena, tá? Imagine um homem que decide procurar uma igreja. Tá? Então o rapaz está lá, ele decide procurar uma igreja. Na primeira igreja que ele chega, ele encontra um ambiente muito elegante, ele encontra pessoas bem vestidas, mas aquilo ali parece um clube. Ele não se sente parte daquele lugar. Talvez você já tenha tido uma experiência como essa. E aí ele vai para outra igreja. Quando ele chega lá, ele percebe que ali tem algumas famílias poderosas que mandam naquela igreja. E aí ele percebe que tudo gira em torno daquelas famílias e ele se sente um estranho naquela igreja. Eu já tive experiências como essa. E ele continua, ele tenta mais uma vez e ele vai para uma igreja e ele começa a desconfiar nessa terceira igreja, porque ele percebe que as mensagens que ele ouve lá são sempre sobre dinheiro, promessas de prosperidade, e ele começa a pensar que aquilo ali parece mais uma empresa, um negócio, do que necessariamente uma igreja. E aí, depois de algumas tentativas, então, ele passa a fazer uma pergunta muito honesta, que talvez você já tenha feito, que é, afinal, o que é igreja? O que é que eu estou procurando? Afinal de contas, o que é que eu estou procurando? Hoje, queridos, nós vamos então tomar a dúvida desse homem, né, essa hipótese que eu propus aqui, e vamos fazer a dúvida dele a nossa. O que é que realmente significa ser igreja? Por quê? Porque quando nós tivermos uma resposta para essa pergunta, queridos, os nossos relacionamentos vão mudar, a maneira como a gente serve vai mudar, a maneira como você pensa, o porquê está aqui, vai mudar. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz então
para o seu discípulo, o amado Timóteo, no capítulo 3, na primeira carta, do versículo 14 ao versículo 16. Diz assim o texto: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor, aqui nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e necessitados do Senhor. Pai, nós não temos em nós mesmos nada, Senhor, nada, nenhum recurso, Senhor, que nos faça entender, aprofundar o nosso entendimento nesse texto, aplicar essa verdade no nosso coração. Mas o Senhor nos deixou graciosamente o Teu Espírito, aquele que sonda as profundezas do Senhor, que conhece todas as coisas, todas as intenções do Senhor, e que também conhece o nosso coração, a nossa alma, aquilo que a gente mais precisa, Senhor. Então eu oro encarecidamente ao Senhor nessa noite. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Jesus, Você falou que o coração é como um terreno, onde a semente do Evangelho cai. Ela pode ser tomada de volta, ela pode ser sufocada, ela pode não criar raízes, mas, Senhor, ela pode frutificar, produzir poderosamente. E é por isso que nós oramos nessa noite, para que a Tua palavra produza frutos poderosos no nosso coração nessa noite, Pai. Nós te pedimos isso confiados nos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho. Assim te pedimos. Amém. Queridos, os irmãos já devem ter consciência de como o apóstolo Paulo era um missionário vigoroso naquilo que ele fazia. Então ele viajava, passava por vários lugares, mas a ideia dele era plantar igrejas. Queridos, a Bíblia nos mostra que essa é a maneira que Deus decidiu espalhar o Evangelho pela terra, plantando igrejas. E ele fez isso em vários lugares. E ele tinha a sua equipe. E nessa equipe estava Timóteo. Timóteo tinha sido enviado por Paulo para uma igreja que estava passando por algumas lutas na área de doutrinas, que era a igreja de Éfeso. Então, Timóteo, ele foi pastor na cidade de Éfeso, aquela mesma para quem Paulo manda uma carta depois, a carta aos Efésios, e depois lá, uma das igrejas também do Apocalipse. E Timóteo está lá pastoreando essa igreja, e Paulo diz para ele o seguinte: Timóteo, eu quero muito visitar você, quero passar aí em breve, mas até eu chegar você precisa saber de algumas coisas muito importantes. Você precisa entender que a igreja é casa de Deus. Timóteo, você precisa entender que a autoridade sobre a igreja é Jesus Cristo, porque ela é a igreja do Deus vivo. E você precisa entender, Timóteo, a missão da igreja, que é ser coluna e fundamento da verdade. Então aqui, queridos, 3 realidades sobre a igreja que precisavam nortear Timóteo e que, obviamente, não pode sair da nossa cabeça, mesmo no século 21, quando pensamos o que realmente significa ser igreja. Nós somos igreja, nós vivemos igreja, nós servimos a igreja, então entender essas 3 realidades vai ser fundamental para nós aqui nessa noite. Então vamos por partes. Na primeira realidade que Paulo fala para Timóteo, é que a igreja é a casa de Deus. E Paulo está falando então da identidade da igreja. Timóteo, a igreja é a casa de Deus. Querido, sabe o que é interessante nesse texto? É que a palavra casa, quando você vê ela em outros lugares no texto bíblico, casa não significa edifício. Casa significa família. A palavra colocada ali está mais para clã, para comunidade, não é prédio. E eu sei que você sabe disso, porque você já falou isso em algum momento. A igreja sou eu. Então Timóteo precisava entender que Deus não habita em um templo, mas Deus habita em pessoas, entende?
Era isso que Timóteo precisava entender. Isso era revolucionário, porque tanto Timóteo como nós aqui aprendemos a pensar em algum momento que a igreja era o templo. E Timóteo sabia disso muito bem, porque quando ele pensava na adoração, ele lembrava do quê? Do templo em Jerusalém. Se você perguntasse onde era a casa de Deus para um hebreu do Antigo Testamento, ele diria que era no tabernáculo, se fosse no deserto. Ele diria que era em Jerusalém ou no templo quando foi construído. Mas agora Paulo deixa muito claro, a casa de Deus são pessoas. Ou seja, queridos, quando a Bíblia afirma que a igreja é a casa de Deus, não está dizendo o seguinte: Deus não mora nesse lugar. Não é que a gente vai embora daqui a pouco e Deus vai ficar aqui esperando solitário que você venha o próximo culto, senão ele vai ficar sem saber o que fazer aqui. Não, ele não mora num lugar, ele não mora num lugar físico, ele mora em pessoas. Deus habita na comunidade, ele se refere ao povo de Deus reunido. Isso aqui, querido, fica muito claro para Timóteo ao longo de toda a carta. Se você der uma olhada panorâmica na carta de Paulo a Timóteo, você vai encontrar lá no capítulo 5, Paulo dizendo assim para Timóteo: Timóteo, quando você for pastorear a igreja, lembre-se do seguinte: trate os homens mais velhos como seu pai, as mulheres idosas como sua mãe, as moças jovens como suas irmãs e os jovens como seus irmãos. Queridos, a linguagem é totalmente de família. Percebe? Lembra, depois ele vai falar sobre os presbíteros e sobre os diáconos. Sabe o que ele diz? Que se esses homens que serão líderes não souberem governar a sua casa, família, não tem como governar a família ou a casa de Deus. Olha a relação direta, irmãos. Igreja é casa de Deus no sentido de família de Deus. A referência para o convívio na igreja é a família da sua casa. Essa é a referência que Paulo está dando. Então, Timóteo não pode servir a igreja de Éfeso sem entender isso. Ele não pode olhar para a igreja e achar que ele está diante de um clube social, onde as pessoas vêm, se divertem e vão embora. Ele não pode achar que a igreja é um grupo que ele governa com mão de ferro, que ele tem que manter aquilo ali de um jeito ou de outro. Ou que é uma estrutura engessada que tem que ser movida naquela engrenagem difícil. Não, não. Ele precisa entender que a igreja é a família de Deus. Queridos, é isso que Deus quer que a gente enxergue nessa comunidade aqui. Deus quer que a gente olhe para a igreja como a família dele. Você consegue entender a diferença que isso pode fazer nessa comunidade? Por exemplo, se você já serve essa comunidade, está pensando em servir essa comunidade, você precisa enxergar essas pessoas como sua família. Primeiro, você precisa entender que nós fomos feitos família de Deus porque nós temos uma experiência em comum com a graça de Cristo Jesus. Veja, todos nós aqui somos de lugares diferentes, culturas diferentes, nós temos sonhos diferentes, maneiras diferentes de lidar com as coisas. Mas quando nos reunimos aqui temos algo em comum, que é a graça de Deus sobre nós, a experiência da salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né, queridos? O autor C.S. Lewis vai dizer isso, que geralmente a amizade, ela nasce quando você se identifica com alguma coisa com aquela pessoa. Por exemplo, alguém lá na sua escola, alguém que assiste aos mesmos filmes, as mesmas séries, gosta das mesmas bandas, músicas, isso aproxima, não é? Mas com o evangelho não, você não precisa ter nada em comum, exceto a experiência com a graça de Jesus Cristo. E é isso que nós temos aqui, uma experiência com o Senhor Jesus. E eu vou te dizer, sabe o que essa experiência nos torna? Filhos de Deus. Queridos, e ser filhos de Deus significa que Ele é o nosso Pai, isso é lógico, né? Mas não fica tão lógico às vezes quando você lembra do seu irmão, não como um coleguinha da igreja, mas como alguém que é filho do mesmo Pai. Queridos, essa pessoa que está do teu lado, ela se tornou filho de Deus, filha de Deus, pela obra de Jesus Cristo, assim como você. Olha que coisa maravilhosa. Aí Paulo está dizendo, vocês precisam se tratar como irmãos, porque vocês são filhos do mesmo Pai. E aí eu quero dizer uma coisa aqui para provocar um pouco você. Sabe por quê? Porque tem uma outra implicação quando diz que nós somos família. Queridos, família, vamos ser sinceros, família é um negócio agridoce, não é? Porque, ao mesmo tempo em que na família nós somos acolhidos, quando nós éramos ainda um bebê indefeso, não tínhamos nada para oferecer, nós somos acolhidos, nós somos exaltados, né? A nossa mãe sempre nos acha bonito, não é assim? Mas é também na família
que nós sofremos os maiores golpes. Né? Como diz uma professora minha, ninguém vai lá para o psicólogo dizendo que está mal por causa da taxa de juros, ou por causa, né? Vai lá por causa do pai, da mãe, não é assim? Geralmente é assim. Queridos, família é um negócio agridoce. Nós vivemos momentos de alegria, momentos tristes. E eu vou só lembrar uma coisa aqui para os irmãos, tá? Nós gostamos muito de chamar uns aos outros de irmãos, não é assim? Ô irmão, meus irmãos da igreja. Mas geralmente a gente usa essa expressão como algo muito bom, não é? Eu vou só fazer uma trajetória bem pequena na Bíblia como eram os irmãos, tá? Eu vou só falar os nomes e vocês vão pensar. Caim e Abel. Ismael e Isaque. Esaú e Jacó. E não é só coisa de homem não, tá? Olha essas duas. Raquel e Lia. Agora eu vou dizer o clássico, tá? José e seus queridos 11 irmãos. Isso é ser irmãos, queridos. Olha, presta atenção, queridos. O que é que eu estou querendo dizer com você? Eu estou querendo dizer que quando Jesus escolheu a palavra irmãos para que a gente se tratasse aqui dentro, não era para dizer que era um negócio fofinho não, tá? Era para dizer que é um negócio que você vai às vezes, não sei como é na sua casa, eu tenho duas lá que está naquela fase. Meu Deus do céu. Queridos, isso é ser família. Mas ninguém abandona ninguém, não é assim? Você pode bater no seu irmão, mas se alguém bater nele, não é assim que acontece? Porque família é isso. Família é agridoce, essa é a nossa experiência. E Paulo está dizendo, vocês são casa de Deus, família de Deus, vocês se chamam de irmãos. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha lá, olha para o idoso como teu pai, olha para aquele cara como teu irmão. Queridos, igreja é família de Deus, nós temos a dignidade de viver para a glória de Deus, somos chamados de filhos. E é claro, você sabe que, e eu não vou me alongar nisso, você sabe que há dificuldades aqui dentro. O próprio Jesus falou, ele disse isso na parábola do joio e do trigo, lembra? Que só no final a gente vai saber a realidade. Lembra da parábola da grande pesca? Uma rede que é jogada no mar, e todo tipo de peixe vem, mas depois esses peixes vão ser separados. Mas queridos, a nossa função não é separar os peixes, não é nada. Nossa função é amar. Amém? Nossa função é servir na família de Deus. E aqui eu quero te dizer o porquê. Queridos, na Escritura, nada é escrito em vão. Tudo que você lê, inclusive no Antigo Testamento, está apontando para algo muito profundo. Eu vou te dar 2 exemplos bem rápidos. Primeiro, quando a cultura do sacrifício no Antigo Testamento foi criada, quando os israelitas sacrificavam incessantemente, aquilo estava apontando para o sacrifício de Cristo Jesus. O grande sacrifício que remiria toda a humanidade. Aquilo que acontecia lá era só para ensinar o mundo até que chegasse o grande sacrifício. Outro exemplo, casamento. Às vezes a gente acha que quando Paulo fala lá em Timóteo, fala lá em Efésios, capítulo 5, a gente acha que ele está falando sobre a igreja e ele diz assim, eu lembrei aqui de uma coisa, o casamento, Cristo é a igreja, como se fosse uma coisa aleatória. Não, querido, a Escritura nos mostra que a função do casamento, o casamento foi criado para apontar para a união entre Cristo e a igreja. Por isso que o casamento é importante para Deus. E é por isso que não vai ter casamento quando nós estivermos com Ele, porque a função do casamento é apontar para aquele grande dia. Tá? Agora deixa eu te dizer uma coisa, por que eu estou falando isso? Sabe por que você vive em família? Sabe por que Deus inventou a família? Para te preparar para viver na família de Deus. Querido, você tem família só para você saber, para ter o gostinho do que é ter a grande família de Deus. Sabe por quê? Você vai passar muito mais tempo com a família de Deus na eternidade do que qualquer tipo de tempo que você vai passar aqui na terra com a sua família de sangue. Deus está te preparando na tua família para que você viva na família de Deus. E Paulo está dizendo, vocês são família de Deus. Então o que realmente significa ser igreja? Primeiro, nós somos família de Deus. E é um pacote muito grande, como vocês acabaram de ver. Mas Paulo tem uma segunda realidade. Ele fala agora quem é que governa a igreja. Ele diz que a igreja é a igreja do Deus vivo.
Queridos, olha que expressão maravilhosa. Isso aqui era um confronto direto à idolatria da cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, querido, tinha o templo da deusa Diana. Era uma adoração à deusa Diana ou Ártemis, como era um outro nome dela também usado na época. A cidade respirava idolatria. E vocês sabem quais são as maiores características de um ídolo, né? Geralmente eles são carregados, eles são sustentados, porque eles não podem fazer nada, né? E eles são, sabe o quê? Manipuláveis. Um ídolo, ele é manipulável. Você pode chegar para um ídolo e, se você der uma oferta tal, ele te dá benção tal. Se você der oferta tal, ele te dá um outro tipo de bênção, porque eles são manipuláveis. E Paulo está dizendo, o Deus da igreja, ele é um Deus vivo. E um Deus vivo, ele fala, ele age, ele julga. Você lembra daquele episódio lá em 1 Samuel capítulo 5, quando os filisteus levam a arca da aliança para o seu templo, achando que tinham vencido o Deus de Israel, e eles colocam a arca do lado da imagem do Deus Dagom, e por 3 dias, não sei quantos dias, quando amanhece o dia, a imagem do Deus Dagom está prostrada, quebrada ao chão, porque o Deus de Israel é um Deus vivo. Ele não está morto, querido. O Deus da Bíblia, ele não está morto. Aquele que vive para sempre. Querido, sabe o que isso significa? Que nós não fazemos o que nós queremos ou o que nós gostamos na família de Deus. Na família de Deus, nós fazemos o que o Pai diz que nós devemos fazer, porque Ele é quem manda, Ele é quem governa. Existe uma regra de conduta na família de Deus, porque esse Deus é um Deus vivo. Se Ele fosse um Deus morto, cada um faria o que quisesse. Mas como Ele é um Deus vivo, são as regras dele que valem. Então Timóteo precisava entender que esse Deus que dirige a igreja é esse Deus vivo. E tem uma coisa, com Deus vivo você não tem como barganhar, tá? Era muito comum, lá no templo da deusa Diana, eles faziam sacrifícios para serem abençoados. Eles não queriam relacionamento com Diana, entende? As pessoas não querem um relacionamento com a estátua, até porque é uma estátua. Eles só querem as bênçãos místicas que aquilo pode trazer para ele. E Paulo está dizendo, o seu Deus, Timóteo, não é um Deus de barganha. Ele é um Deus de relacionamento. Querido, é exatamente assim que o mundo se comporta hoje. Eles fazem promessas e sacrifícios para Maria, para João, para Pedro. Tem que ir para tal lugar e tal lugar, porque eles querem ser abençoados. E Paulo deixa bem claro, com o Deus vivo não é assim. Ele não aceita, ele não precisa de nenhum tipo de coisa. Porque a pergunta é o seguinte, querido. O que é que você poderia dar para Deus, querido? Essa é a grande pergunta. Não é essa exclamação do apóstolo Paulo? Quem foi que deu alguma coisa para ele, para que ele pudesse dar de volta? Quem foi? É ele que sustenta todas as coisas. Queridos, não tem nada que a gente possa dar para ele. Não adianta achar que você pode comprar Deus. Você não pode. Queridos, e aí vem a reflexão inevitável. Qual é a sua motivação em servir a igreja de Deus? Né? Será que você está servindo para ganhar crédito com Deus? Será que está servindo e vindo ao culto porque se você não vier, Deus não vai abençoar a sua semana, então você vem porque a sua semana precisa ser abençoada? Será que você está orando ao sair de casa porque se você não orar, Deus não vai te abençoar? Ou será que você está devolvendo o dízimo para garantir que o devorador não vai tomar todo o seu sustento? Querido, será que nós não estamos tratando Deus como um ídolo ao invés de tratá-lo como um Deus vivo? A partir do momento em que eu acho que posso dar alguma coisa para que ele me dê algo em troca, eu estou tratando ele como um ídolo. E se você serve a um ídolo, engessado, morto, necessitado, você está no lugar errado. Isso não é ser igreja. O nosso Deus é vivo. Paulo adverte isso para Timóteo. Timóteo, o Deus que você serve não precisa de nada. Ele não está de olho no que você pode dar. Mas Ele quer que você se envolva com Ele. Vê a diferença, irmãos? Veja, Ele quer você e não o que você pode dar. Ele quer você.
Deus não está interessado no tamanho da sua fé, Ele quer se relacionar com você. Deus não está interessado no quanto você pode servir, no quanto você pode dar de dízimo. Deus não está interessado ou abismado com o seu talento, com a sua habilidade. Deus não está esperando a sua melhor performance. Deus quer você. Queridos, nós não servimos para impressionar Deus com as nossas habilidades. Nós servimos porque Ele nos quer perto dEle. Ele nos quer perto dEle. Quando você avalia o seu serviço para Deus, o que é que você percebe? Será que você tem tratado Deus como um ídolo que tem a obrigação de te abençoar? Ou você consegue perceber uma caminhada real com Ele? Preste atenção numa coisa. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer nada para Deus. A questão é, por que fazemos algo para Deus? Amém, queridos? Você deve continuar servindo ao Senhor com alegria, dando dízimo, orando, lendo a Bíblia. Mas você não pode achar que Deus te abençoa porque você faz isso. Não, queridos, é porque Deus já te abençoou que você faz tudo isso. Entende a diferença? É porque Ele já te deu. Ele já te deu e você é grato por isso. E por isso você faz algo para Ele. Nós não obedecemos para conseguir algo de Deus. Nós obedecemos porque já fomos então agraciados por Ele. É interessante isso, né? Porque no paganismo, no mundo, nas religiões espalhadas pelo mundo, as pessoas fazem para receber algo. Mas no Evangelho é diferente, nós já recebemos. De maneira gratuita, de maneira maravilhosa. Então aí serviço, oração, a sua oferta, o culto, tudo isso, queridos, não é moeda de troca, mas é resposta do seu coração para Deus, por aquilo que Ele já fez por você. Isso é um Deus vivo, essa é a diferença de você ter um Deus vivo. Um Deus morto, Ele não se preocupa com essas coisas, basta você dar a oferta certa na hora certa. Mas um Deus vivo, Ele esquadrinha o seu coração. Lembra do salmista? Senhor, vem aqui, vê cada detalhe do meu coração. Vê como é que eu posso te servir melhor. Então, queridos, quando nós cantamos e oramos, o Deus que é vivo nos ouve. Ele vê o nosso coração. Quando nós pedimos socorro, Ele nos livra. Quando nós andamos pelas ruas, Ele nos vê. Ele não fica preso nesse templo. Ele está agindo na história. Ele está agindo na vida da humanidade. Ele está agindo através da igreja. E quando nós servimos a essa igreja, quando nós servimos a igreja de Jesus Cristo, nós estamos servindo ao próprio Deus. Porque a igreja é a casa, a família de Deus. E a igreja é a igreja do Deus vivo. Terceira realidade que Paulo fala para Timóteo é sobre a missão da igreja. Queridos, a missão da igreja é sustentar a verdade. Veja, não é sustentar no sentido de que ela cria a verdade. É no sentido de que ela projeta a verdade. Olha só, quando Paulo escreve uma carta, você vai ver isso em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele conhece o contexto daquela cidade e ele fala de acordo com o contexto da cidade para que os seus ouvintes entendam o que ele está falando. Quando ele escreveu para Timóteo, não foi diferente. Porque ele fala que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Queridos, esse templo da deusa Diana, que eu acabei de falar para você, ele tinha uma estrutura impressionante. Para você ter uma ideia, o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por séculos, foi o maior templo de todo o Império Grego, para você ter uma ideia. E era um símbolo religioso e econômico. O templo, esse templo que a gente está falando, imagina isso. Tinha 127 colunas ao seu redor que sustentava a sua estrutura. E ele ficava num lugar muito alto, o que significa que todo mundo podia ver esse templo. Ou seja, quando Paulo fala que a igreja é coluna e fundamento da verdade, ele sabia que os seus ouvintes iam lembrar das colunas do templo da deusa Diana. E por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava querendo fazer um contraponto. O que é que sustenta a deusa, o templo da deusa Diana, a glória da deusa Diana? 127 colunas. Mas o que é que ergue
a verdade de Deus? É a igreja de Deus. Queridos, e aqui? Nós estamos diante de uma responsabilidade como igreja que nós não temos noção. Eu tenho certeza que nós não temos noção. Eu já passei por esse texto algumas vezes, você já passou por esse texto algumas vezes. Eu não sei como tem sido a experiência dos pastores com esse texto, mas eu acredito que esse é um texto inesgotável, porque o que Paulo fala nesse versículo 16 é algo fora do comum. Mas antes da gente entrar no 16, Paulo está dizendo isso. Veja, o que é que sustenta a verdade? O que é que guarda a verdade? A igreja. A igreja de Deus é responsável por guardar e proteger a verdade. Destacando que igreja aqui não é uma denominação, tá, irmãos? Presta muita atenção nisso. Não estou dizendo que é a igreja batista, a igreja do evangelho pleno, não. É a igreja de Deus. O povo de Deus é a coluna e o fundamento da verdade. O que significa que Deus decidiu estabelecer a igreja de Jesus como guardiã da verdade, o genuíno povo de Deus. Timóteo não podia continuar servindo a igreja sem entender essa missão. Você não pode continuar servindo a igreja sem entender essa missão, porque a igreja é responsável por proteger e anunciar a verdade. Nós não criamos a verdade. Nós não criamos, presta atenção, nós protegemos essa verdade. Queridos, sabe o que isso significa? O que é curiosíssimo nesse texto é que se a igreja de Jesus for tirada da terra hoje, o mundo vai ficar sem o testemunho da verdade. Olha que curioso, olha que impactante isso aqui. Igreja, coluna e fundamento da verdade. Sem a igreja no mundo, o mundo fica sem a referência de verdade. E está muito próximo de nós, tá? Nós vivemos uma época pós-moderna em que a verdade é relativa. Não, o mundo diz que não existe verdade. Sabe qual é uma das únicas, se não a única instituição que continua dizendo que a verdade é absoluta? A igreja. No dia em que nós entrarmos nesse papinho de que a verdade é relativa, a gente perde a relevância como igreja, porque nós somos a única instituição que entendemos que somos coluna e fundamento da verdade. Irmãos, e aí vem a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Lembra? O que é a verdade? Se somos o povo que protege, guarda e anuncia a verdade, a pergunta natural é: o que é a verdade então? E aí Paulo responde isso no versículo 16. E eu quero reler ele com os irmãos. Veja lá no versículo 16. Paulo diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, pessoal do louvor aí, olha que interessante. Isso aqui era um hino que a igreja primitiva cantava naquela época. Irmãos, aqui tem tanta teologia. É tanta teologia que a gente passaria aqui meses falando desses 6 versos. Os irmãos, nossos irmãos queridos da igreja primitiva, condensou isso em 6 versos, no hino que eles cantavam cotidianamente, para nunca esquecerem dessa verdade. Olha que coisa maravilhosa. E aí, queridos, nos responde o que é a verdade. Se Paulo diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade, aqui ele responde então o que é a verdade. Pelo que a igreja luta? Qual é a mensagem que nós não podemos deixar de anunciar? E eu não estou falando só do púlpito não, tá? Eu estou falando de você no seu dia a dia. Irmão, isso aqui é muito importante porque tem a ver com o que eu e você estamos fazendo aqui ao longo desses anos. Não dá para ser igreja de verdade sem exercer essa função aqui. Veja, por exemplo, como Paulo começa o versículo. Ele diz: grande é o mistério da piedade. E é interessante essas palavras que ele usa. Porque primeiro, vamos entender o que é o mistério. Mistério, na nossa cabeça, é algo oculto. E aí eu vou te explicar, mostrando 2 faces para você entender melhor. Você já teve a experiência de assistir a um filme ou a uma série em que você começa a assistir ao filme e aí acontece um evento assim trágico, algo difícil de entender, e vai até o final do filme, final da série, e você não entende nada. Aí você tem que ir lá no ChatGPT. Me explica aqui, por favor, essa série que eu não entendi nada. Todo mundo já passou por isso.
Isso é um mistério no sentido de algo oculto. Mas, o que Paulo está dizendo aqui é uma coisa um pouquinho diferente. Imagina aquela série ou aquele filme que você já assistiu, que começa muito complicada, você não entende direito, e aí acontece algo lá na primeira temporada que é dificílimo de entender, e vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Quando chega na última temporada, aí aparece uma pessoa, rapaz, aquela pessoa desencadeia tudo, você entende toda a série. É isso que Paulo está dizendo, isso é o mistério. Era algo que estava oculto em Deus. Mas quando Jesus veio ao mundo, o mistério foi revelado. Ele diz isso escrevendo aos Efésios. Ele diz, eu já escrevi sobre o mistério em outros momentos. E o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é o mistério de Deus. Quando Cristo entra na história, a humanidade consegue se enxergar e ela consegue voltar para o seu Criador, ela consegue voltar para o seu lugar de origem. Cristo é o mistério revelado. E ele diz que grande é o mistério da piedade. E a gente vai entender então o que é piedade. Piedade aqui significa agradar a Deus. O mistério de agradar a Deus. Ou seja, como nós podemos agradar a Deus. Queridos, isso é o que nós mais queremos, né? Agradar a Deus. E Paulo está dizendo, eu vou dizer para vocês agora qual é o mistério da piedade. E ele começa dizendo, aquele que foi manifestado na carne. Presta atenção nisso, querido. Isso aqui é o que nós como igreja não podemos deixar de falar nunca. Aquele que foi manifestado na carne. Isso aqui é uma referência, querido, à vinda de Jesus ao mundo. E é interessante que ele diz, aquele que foi manifestado. A gente comemora o Natal e a gente fala que Jesus nasceu na nossa visão humana. Mas Jesus sempre existiu. Por isso que o texto diz, ele foi manifestado, ele encarnou, porque ele sempre existiu. Então, se ele sempre existiu, significa que ele é Deus. A igreja não pode deixar de dizer nunca que Jesus é Deus. Jesus não foi só um cara legal que passou por aqui, que ensinou muitas coisas boas, né? Ou aquele seu professor de sociologia que vai dizer assim, ele foi um grande mestre da moral. Não, ele era o próprio Deus e a igreja não pode deixar de falar isso. Aquele que foi manifestado na carne. E aí vem a segunda sentença. Ele foi justificado em espírito. E aqui é maravilhoso, queridos, porque isso aqui é uma referência à morte de Jesus. E a gente acabou de comemorar a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo Jesus. E aí, queridos, a maneira como o texto é colocado é maravilhosa, porque a palavra aqui, justificado, na verdade é vindicado. Porque Jesus não precisava ser justificado, porque ele já era justo. O que essa palavra quer dizer no original é vindicado. E vindicado tem a ver com aprovado. Ele foi aprovado. E aí eu quero que você imagine o seguinte. Jesus sendo crucificado. Tá? Vamos voltar agora lá para o século I. Jesus sendo crucificado. Ele está lá entre dois ladrões. Jesus, um galileu, pobre, um homem que desafiou o Império Romano e desafiou o status quo judeu, ele está crucificado. Qualquer pessoa que chegasse ali poderia dizer aqui, isso aqui é um amaldiçoado. Ele está numa cruz. Ele foi condenado. Para o Império Romano, ele era um bandido. Para os judeus, ele era um agitador, um falso profeta. Mas sabe o que esse texto está dizendo? Que enquanto o mundo dizia, ele é culpado, condenado, no trono do universo, Deus dizia, ele é inocente. Queridos, quando Jesus morreu, e ele chega na morte, ele não fica lá. Sabe por quê? Não foi porque Deus passou a mão na cabeça de Jesus e não quis deixá-lo morto, não. Sabe por que foi? Porque ele era inocente. Ele foi inocentado. Enquanto o mundo considerava culpado, um bandido, um criminoso, diante de Deus ele foi vindicado. Ele foi encontrado inocente. Sabe o que isso significa, querido? Se ele era inocente e ele se entregou por mim e por você, você pode ter certeza que os seus pecados foram perdoados. O próprio Deus veio e morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos continuar vivendo.
É isso que Paulo está dizendo, ele foi justificado em espírito. E Paulo continua, ele diz que Jesus foi visto pelos anjos. Queridos, aquele evento lá na Galileia do século I estava sendo assistido por todos os anjos. E os anjos proclamaram essa mensagem. E quando essa mensagem foi proclamada em todo o universo, ele foi vindicado, aceito por Deus, como aquele que se entregou pela humanidade. E o texto continua dizendo que ele foi pregado entre os gentios. E a cena agora vem para a terra. O evangelho foi pregado então entre as nações. Jesus se revelou ao mundo, a mensagem, o evangelho chegou aos 4 cantos da terra. E ele foi crido no mundo, e as pessoas começaram a ser curadas pelo evangelho, pela mensagem que foi pregada, porque ele está vivo. E o texto termina dizendo que ele foi recebido na glória. Queridos, ele está vivo ainda hoje, e ele continua fazendo a sua obra. Você conhece muito bem pessoas por quem ninguém dava nada, e aquela pessoa foi encontrada pelo evangelho, e ela foi totalmente transformada. Talvez seja você aqui nessa noite, não tem como negar a obra de Deus na sua vida, e isso não é coisa do passado, isso é coisa do presente, porque ele foi recebido na glória, e ele está assentado à direita de Deus Pai, e continua a sua obra. A igreja é a coluna e o fundamento dessa verdade, de que ele foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, ele foi visto pelos anjos, ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Não podemos cessar, não podemos parar de falar essa verdade. Amém, queridos? Lembra daquele homem no início, procurando uma igreja e desapontado? Pois é. Talvez ele tenha uma resposta aqui hoje. Querido, igreja não é um clube onde você paga a sua mensalidade para ter direitos. Igreja é a família de Deus, é a casa de Deus. Queridos, igreja não é um lugar dominado por homens. A igreja é governada pelo Deus vivo. E a igreja, querido, não é um negócio. Ela é a guardiã da verdade. A igreja não existe para tomar o seu dinheiro, queridos. A igreja existe para guardar a verdade do evangelho. Então, queridos, a questão não é o que é igreja, mas se nós estamos vivendo como igreja. A casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e a coluna e o fundamento da verdade. É por isso que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Essa é a nossa missão, queridos, guardar, proteger essa verdade, para que a glória de Deus se espalhe pela terra, a começar da nossa casa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, querido, eu quero orar com você. Coloque o seu coração diante do Senhor. O que é que Deus está falando contigo nessa noite? Qual aspecto que foi falado aqui hoje que precisa ser revisto por você? Como você vê a igreja? Como você tem visto a igreja até aqui? O que é que Deus está falando com você nessa noite? Faça a sua oração diante dele agora. Fale com o Senhor. Coloque o seu coração diante dele nesse momento.